Vamos começar logo com isso. Número 10. Fobia de botões. Imagine se vestir e começar a suar frio. Só porque sua camisa tem botões? Bem-vindo à componofobia, o medo de botões. Para pessoas com essa fobia, aqueles pequenos discos de plástico são aterrorizantes. Algumas não conseguem nem tocá-los. Outras se sentem mal só de olhar para eles. A textura, o formato, até o som que fazem, tudo pode desencadear pânico real. Alguns não suportam os de plástico. Outros odeiam especificamente os botões de metal. E botões antigos são puro combustível de pesadelo para alguns. Uma mãe contou como seu filho de 4 anos evitava outras crianças na pré-escola se elas estivessem usando roupas com botões. Ele basicamente filtrava seus coleguinhas com base nas roupas. Algumas pessoas acreditam que Steve Jobs talvez tivesse essa fobia. Ele era famoso por suas blusas pretas sem botões e pressionava os designers a eliminar botões dos produtos da Apple. O iPhone foi revolucionário, em parte porque abandonou os botões físicos em favor da tela sensível ao toque. Talvez a empresa de tecnologia mais bem-sucedida do mundo tenha sido moldada por um medo de pequenos discos de plástico. Essa fobia afeta cerca de 1% das pessoas no Brasil. Milhões de pessoas reorganizando seus guarda-roupas em torno de zíperes e velcro. É tratável com terapia de exposição gradual. Então, da próxima vez que você abotoar sua jaqueta sem esforço, pense nos cunofóbicos. Eles estão vivendo em um mundo desenhado pelo pior pesadelo deles. Número 9. A fobia de tomar banho. Você acorda e só de pensar em tomar banho, seu coração dispara como se estivesse sendo caçado por um predador. Suas mãos tremem. Você não consegue respirar. O banheiro vira seu filme de terror pessoal. E isso é a blutofobia. O medo intenso de tomar banho, lavar-se ou se limpar. Pessoas com a blutofobia têm ataques de pânico completos, só de pensar em sabão e água. Tontura, náusea, tremores. O nome vem do latim ablutio, que significa lavagem. Imagine tentar manter um emprego quando você tem pavor de tomar banho. Pessoas com ablutofobia muitas vezes acabam completamente isoladas, perdendo amigos, relacionamentos, carreiras, porque o cérebro delas grita perigo ao ver sabão. Algumas passam semanas sem se lavar, usando perfume em excesso para disfarçar o cheiro. Os gatilhos variam. Para alguns, é a água na pele. Para outros, o som da água correndo. Alguns nem conseguem lavar as mãos sem entrar em pânico. A maioria dos casos começa na infância. Talvez tenham escorregado na banheira. Às vezes, não há gatilho claro. O medo costuma se estender além do banho. Alguns não conseguem lavar louça, nadar ou nem andar na chuva sem ter um colapso. Mas existe tratamento. Geralmente com terapia de exposição gradual. Número 8. O terror do umbigo. Imagina ter pavor de algo que literalmente todo mundo tem. Isso é onfalofobia, o medo de umbigos. Aquele pequeno coletor de fiapos no meio da barriga é o pior pesadelo de alguém. Para quem tem onfalofobia, estar na praia é como caminhar por um filme de terror, onde todo mundo está exibindo suas crateras de estômago apavorantes. Algumas pessoas com essa fobia nem olham para o próprio umbigo. Tomam banho usando camiseta. Os gatilhos estão por toda parte. Blusas curtas são combustível de pesadelo, piscinas estão fora de cogitação, até diagramas médicos podem disparar o pânico. Alguns não suportam nem que toquem em seu umbigo. É realmente aterrorizante. O medo pode ser tão intenso que eles evitam até sessões inteiras de lojas de roupa. Às vezes, está ligado a um trauma de infância relacionado ao cordão umbilical. Outras vezes, a pessoa simplesmente acha umbigos nojentos. É basicamente uma cicatriz que coleta fiapos e bactérias. A terapia pode ajudar, geralmente com terapia de exposição para, pouco a pouco, se acostumar com umbigos. Número 7. Fobia do sono. Imagine ter pavor da única coisa que todo ser humano precisa para sobreviver, o sono, a coisa que você faz por 1/3 da sua vida, a menos que você tenha sonofobia. Aí você passa esse terço da vida entrando em pânico por causa disso. Pessoas com sonofobia olham para a cama do mesmo jeito que pessoas normais olham para a cadeira do dentista. Elas têm um medo genuíno de adormecer. Algumas têm medo de pesadelos, como se fossem forçadas a assistir a um filme de terror todas as noites. Outras têm medo de perder o controle enquanto estão inconscientes, ou que algo ruim aconteça enquanto estão dormindo. As mais radicais têm pavor de morrer durante o sono. Então, toda noite vira um jogo de será que eu vou acordar amanhã? Elas reorganizam a gaveta de meias às 3 da manhã. Ou assistem documentários sobre, sei lá, tinta secando. Algumas ficam acordadas até literalmente desmaiar. Elas sabem que é irracional. Mas tente explicar isso para um cérebro em modo de pânico às 2 da manhã. Eventualmente, a privação de sono cobra seu preço. Elas viram zumbis ambulantes. A terapia pode ajudar a reprogramar esses pensamentos ansiosos na hora de dormir. Algumas técnicas até ajudam a reescrever os pesadelos. Enquanto a maioria de nós reclama do despertador, essas pessoas têm pavor do que vem antes dele.
Número 6. O medo insuportável de queijo. Imagina o seguinte: você está numa festa da pizza. Todo mundo se jogando nas fatias amarelas e cobertas de delícia. Para a maioria, isso é o paraíso. Mas para alguns, essa mesma cena é um pesadelo vivo. Eles sofrem de turofobia, o medo intenso e irracional de queijo. Não é só não gostar de gorgonzola. Pessoas com turofobia podem ter pânico real diante de qualquer tipo de queijo. Ver um bloco de cheddar pode disparar uma ansiedade extrema. Sentir o cheiro de parmesão pode deixá-las fisicamente enjoadas. Algumas não conseguem nem tocar em queijo, sem sentir como se estivessem lidando com algo perigoso. Imagina andar pelo corredor de laticínios de um supermercado, sentindo que está num filme de terror. A fobia pode estar ligada a qualquer tipo de queijo, ou só a tipos específicos. Pense em quanto queijo tem na nossa comida. Para alguém com turofobia, viver o dia a dia é incrivelmente desafiador. Essas pessoas podem até evitar restaurantes completamente, ou não ir em festas, se tiver chance de ter queijo. Às vezes, a origem vem de um trauma na infância envolvendo queijo, como um episódio de engasgo ou ter sido forçado a comer. Também pode haver um fator genético, ou pode estar ligado à textura, ao cheiro, ou até à forma como o queijo é feito. Número 5. Fobia de espelho. Imagine passar por um espelho e sentir um terror absoluto, de fazer o coração disparar. Isso é eisoptrofobia, o medo de espelhos. Alguns têm pavor do próprio reflexo, convencidos de que vão ver algo errado olhando de volta, como o rosto de cabeça para baixo, ou um nariz a mais. Outros acham que espelhos são portais para outra dimensão. E também tem a galera do sobrenatural, que tem certeza que algo assustador vai aparecer atrás deles. Viver com uma fobia severa significa evitar espelhos a todo custo, cobrindo superfícies reflexivas e evitando banheiros públicos ou elevadores com paredes espelhadas. Se arrumar de manhã, vira um esporte radical. Arrumar o cabelo só pelo tato. O nome eisoptrofobia vem de palavras gregas que significam para dentro e visão. É o medo de olhar para dentro, do que pode ser revelado. Bem profundo, na verdade. Essa fobia pode ser tratada com terapia. Mas imagine os desafios do dia a dia. Ver o próprio reflexo sem querer na janela de um carro, ou abrir sem querer a câmera frontal do celular. Número 4. O terror da barba. Você entra numa cafeteria e seu coração começa a disparar. Não por causa da cafeína, mas por causa do barista hipster barbudo. Para pessoas com pogonofobia, isso é a realidade. É uma fobia genuína que pode desencadear ataques de pânico. A palavra vem do grego pogon, que significa barba. Então, pogonofobia traduz literalmente para medo de barbas. Algumas pessoas atravessam a rua para evitar alguém com pelos faciais. Outras pulam reuniões de família, se parentes com barba estiverem presentes. Uma das principais causas é trauma de infância. Talvez alguém que a machucou tinha barba, ou um vilão de filme com pelos faciais assustadores. O cérebro fez a conexão entre barba e perigo. Às vezes, o cérebro simplesmente decide: barba igual catástrofe. Isso é pensamento catastrófico. Viver com pogonofobia significa planejar rotas de fuga o tempo todo. Checar fotos da equipe de um restaurante online ou evitar bairros descolados com barbudos estilosos. A angústia é real. Os sintomas físicos podem incluir suor, tremores e dificuldade para respirar. Tudo por causa de algo em que a maioria de nós nem pensa duas vezes. Número 3. O medo de ter medo. Imagine ter medo de sentir medo. Isso é fobofobia. É como se seu cérebro tivesse decidido fazer a maior trollagem de todas, em si mesmo. A maioria das pessoas tem medos normais, como aranhas ou altura. Mas alguém com fobofobia sente pavor daquela sensação de medo em si. Coração disparado, mãos suadas. É como ser alérgico às próprias emoções. Às vezes, isso começa depois de uma experiência ruim, mas a pessoa nem lembra o que a assustou. Só lembra de ter sentido medo. É como se o cérebro tivesse tirado um print da sensação de puro terror e colocado como papel de parede. Ou talvez tenha visto outra pessoa surtando e agora vive apavorada de que isso aconteça com ela. Pessoas com fobofobia evitam tudo. Pulam entrevistas de emprego porque talvez fiquem nervosas. Evitam multidões porque talvez sintam ansiedade. Algumas nem saem de casa. Tem gente que tem tanto medo de desenvolver uma fobia específica que acaba desenvolvendo exatamente aquela fobia. Tipo, ficar tão preocupado em ter medo de presunto que acaba ficando com medo de presunto. O cérebro basicamente prega uma peça em si mesmo com aquilo que queria evitar. Tudo isso é extremamente exaustivo. Imagina passar o dia inteiro tentando não sentir uma emoção. É como tentar não respirar. Essas pessoas estão basicamente jogando cabo de guerra com o próprio cérebro. E o cérebro está ganhando. Número 2. O medo de espaço vazio. Imagine entrar num shopping vazio depois de já ter fechado. Sem pessoas,
sem móveis, sem almôndegas, só 30 mil metros quadrados de absolutamente nada. Para alguém com xenofobia, isso é um filme de terror pessoal. Xenofobia é o medo de espaços vazios ou do vazio em si, salas grandes, campos abertos, paredes em branco. Essas pessoas entram num galpão vazio e o cérebro fala: "Ah, não." O coração dispara. Ficam tontos, sem conseguir respirar, e com uma vontade incontrolável de sair correndo. O próprio vazio vira o monstro. Alguns xenofóbicos têm medo até de céus limpos, pensando: "Isso é vazio demais." Alguns usam moletom com o capuz levantado para limitar o campo de visão. Outros mascam chiclete ou seguram objetos que trazem conforto. Terapeutas usam realidade virtual no tratamento, fazendo-os encarar uma sala virtual vazia. Alguns xenofóbicos não suportam paredes lisas, precisam encher cada espaço com pôsteres ou quadros. Então, da próxima vez que você estiver num lugar amplo e vazio, se sentindo em paz, lembre que alguém preferiria lutar com um jacaré do que ficar onde você está. Número 1. Fobia de relógio. Você entra na sala de estar de um amigo e começa a suar frio. Não por causa dos móveis, mas sim porque tem um relógio na parede. Isso é cronometrofobia, o medo de relógios. Para quem tem essa fobia, relógios são dispositivos de tortura que contam o tempo. O tic-tac não é um lembrete gentil. É como alguém sussurrando o tempo todo: "Você está envelhecendo, sua vida está passando." E relógios digitais não são melhores. Aqueles números mudando podem muito bem ser uma contagem regressiva para o fim. Esse medo costuma estar ligado à cronofobia, o medo do tempo em si. Relógios são só os porta-vozes irritantes do tempo. Alguns se recusam a usar relógios de pulso ou evitam cômodos com relógios grandes. Pessoas mais velhas também podem sentir isso, vendo o relógio como um lembrete constante de que o tempo está passando. Os sintomas físicos são reais: coração acelerado, suor, ataques de pânico. Alguns tentam lidar com isso fazendo planos detalhados para o futuro, tentando recuperar o controle do tempo. Então, da próxima vez que você olhar as horas, lembre que, para alguns, aquele relógio inocente na parede é uma máquina circular de pesadelo. E isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês em breve.